Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, né? Hoje estaremos com um vídeo de orientações sobre o processo seletivo da Faetec. Este vídeo foi uma solicitação de um dos nossos assinantes do nosso canal, né? O Tutorial 10, na verdade é By Tutorial 10, que não é o nome de uma pessoa. Mas enfim, ele pediu para a gente fazer um vídeo com orientações para o processo seletivo da Faetec, baseado num outro vídeo que eu tinha feito com orientações para o vestibular da UERJ. Então vou dar uma passada geral sobre os pontos principais que eu considero para o processo seletivo da Faetec, focando primeiramente na modalidade integrado, né? O ensino técnico integrado com o ensino médio, que é o padrão, né? É o que a maioria das pessoas conhece, que é quando a pessoa termina o nono ano do primeiro grau, aí vai fazer o segundo grau e faz uma prova para a Faetec para fazer o ensino médio juntamente com o ensino técnico. A Faetec tem outras modalidades de ensino, que é concomitância externa, que você pode fazer o ensino médio em uma outra escola e fazer o ensino técnico na Faetec, só que você já tem que estar pelo menos no segundo ano do ensino médio, ou seja, você já tem que estar no meio do ensino médio, e aí você faz uma parte do ensino médio juntamente com o ensino técnico na Faetec. Também tem o subsequente, que é para quem já terminou o ensino médio e quer fazer um curso técnico. Aí também tem um outro processo seletivo que é do subsequente. E além desse também tem o EJA, né, que é Educação para Jovens e Adultos, que é para quem já tem 18 anos no momento que faz o concurso. E aí são outras estatísticas de notas, de matérias, de relação candidato-vaga. Mas enfim, eu vou focar no ensino técnico integrado com o ensino médio, que é o padrão. Mas é bom vocês saberem que existem as outras modalidades, porque elas vão até aparecer em alguns documentos aí que a gente vai usar. Vamos focar aqui em como se preparar para o concurso, né? O processo seletivo, baseado nas estatísticas do ano 2015. Essa foi a fonte de informação que eu utilizei. Eu vou até deixar os links aqui para, se vocês quiserem depois acessar com mais calma e ver os detalhes, beleza? Então, beleza. Então, vamos falar nesse vídeo sobre sistema de cotas. Por que o sistema de cotas? Todos os concursos, todos os processos seletivos para curso técnico integrado com ensino médio ou apenas ensino médio, né, tipo outras escolas federais, tem sistemas de cotas, né, é uma lei federal. E a Faetec ela também tem sistema de cotas, apesar de ser uma escola estadual. E o sistema de cotas da Faetec ela é bem diferenciado porque ele é muito mais criterioso. Poucas pessoas conseguem usar o sistema de cotas. Então vou falar um pouco sobre isso. Mas primeiramente você terá que saber se você pode ou não utilizar o sistema de cotas, porque tem algumas regras e tal, e a gente vai se aprofundar. Se você não puder, aí você vai para o resto do vídeo, que aí eu vou falar sobre alguns outros temas que são esses aqui. Vou falar da prova, como é a prova. Vou falar qual é a meta de acertos, porque isso varia muito dependendo do curso, dependendo do lugar que você for fazer. Então nós vamos ver isso aí com calma e, por fim, como estudar, né? Aí eu vou falar alguma coisa assim, algumas dicas de como estudar. Beleza? Assim, antes de começar a falar sobre os temas especificamente, eu criei um documento no Google Docs, que é tipo um site, né, para reunir as informações principais, porque o processo seletivo da Faetec, cada ano ela disponibiliza informações em um site diferente e tal. Aí eu fiz esse site aqui para facilitar a coleta de informações, beleza? Eu vou acessá-lo, mas eu vou deixar também o link aqui nos comentários para facilitar para você apenas clicar e aí já abrir direto. Eu vou acessar a partir do meu Twitter, né? Aqui eu publiquei no Twitter no dia 23 de julho. Esse aqui, né? Esse documento aqui, que é a mesma coisa que aquele link. Quando se você acessar, provavelmente você vai ver de outro jeito, né? Mas beleza. Aqui eu coloquei um link para o edital e o site principal do concurso e as provas anteriores. Primeiramente eu queria abrir aqui o site do concurso, né? Que é esse aqui. Daqui que eu tirei todas as informações, quase todas as informações do
do vídeo que a gente está fazendo aqui. Aqui tem muitas informações. Você vê que o site é meio bagunçado e tal, então é meio difícil de achar. Por isso eu estou fazendo o vídeo aqui, mas qualquer dúvida você pode acessar esse site aqui, né? O endereço está aqui, e coletar mais informações. Então beleza. Vamos lá, para o sistema de cotas. No sistema de cotas, né, primeira coisa que você tem que saber é olhar o edital, porque tudo que o concurso vai exigir está no edital. Eu estou me baseando no edital de 2015, né? Esse ano vai ter um outro edital. A tendência é ser parecido, mas pode ter alguma diferença. Então o que vale mesmo é o edital. No edital, eu listei alguns itens aqui que falam sobre os sistemas de cotas, que é esse 1.3, 1.4, 1.5, o 4 e o 5. Desculpa. Então temos que ler o edital. Eu vou abrir aqui o edital. O edital você pode achar aqui, né? Tá logo aqui, por aqui no início. Tá aqui, ó. Edital. Formação organizada integrada. Edital. Aqui. Eu também coloquei aqui, né? Aqui fica mais fácil. É só clicar aqui em edital que vai abrir o mesmo lugar. Então, esse aqui é o edital. Aí você tem todas as informações. E os itens que eu coloquei lá no vídeo falam sobre cotas. Mas você pode buscar da seguinte forma também. Você pode dar um Ctrl F e botar aqui cota. E aí você ir navegando onde tem cota, onde fala sobre cota. Você vai pesquisando. Eu não vou ler todo o edital aqui, vou só destacar os pontos principais, beleza? Os pontos principais são pré-requisitos. Primeiro pré-requisito você precisa participar do processo de isenção de taxa de inscrição. Isso é uma diferença crucial entre o processo seletivo da FATEC e os outros em relação ao sistema de cotas. Por quê? A taxa de inscrição, você tem que participar disso logo no início do processo seletivo. Por exemplo, se abrir em setembro. Em setembro mesmo você já tem que estar vendo essas informações. Setembro, outubro, mais ou menos. E normalmente as pessoas ainda nem terminaram o segundo grau. Então uma coisa está associada à outra. Você tem que tentar a taxa de isenção para também tentar a cota. Diferente dos outros processos seletivos que normalmente você indica que você quer participar da cota e você comprova as documentações só depois que você passa no concurso. Na FATEC você tem que comprovar as documentações na hora da inscrição no concurso, antes de fazer a prova. Desculpa, pessoal. O próximo ponto é a condição. Primeira condição para você participar das cotas é você ter uma renda mensal familiar média de até R$ 1.017. É claro que essa foi uma informação do ano passado, pode ser que aumente um pouco para esse ano, mas é nessa faixa. Se você não tem, você não pode participar da cota de... tem duas cotas que podem ter esse limite, de escola pública, para quem já estudou em escola pública, ou quem se autodeclara como negros, pardos e índios, né? Que é a cota racial. Mas as duas têm essa limitação aí. A renda familiar mensal no máximo tem que ser R$ 1.017. Se você tem uma renda familiar mensal acima disso, nem adianta tentar, que você não vai conseguir. Também existem outras duas cotas, que é de deficiente físico ou de autista, que não se enquadram nessa limitação. A outra restrição, outro pré-requisito você tem que ter cursado o ensino fundamental integralmente em escola pública. Não pode ter cursado nenhuma série do ensino fundamental em escola particular. Então, se você não participar, não tiver essas duas condições, não vai conseguir concorrer ao sistema de cotas de escola pública ou de negros, pardos e índios. Só poderá concorrer ao de autismo ou de necessidades especiais. E por fim, né, o processo seletivo, essa parte de cotas, tem uma exigência de documentação
muito rígida, então você tem que levantar as informações. Por isso é bom você estar vendo esse vídeo com antecedência, porque na hora que abre o edital, até você comprovar, você tem muito pouco tempo. Inclusive, vou até mostrar aqui no edital, para você ter uma ideia disso. Aqui no final do edital tem o calendário. Deixa eu só abrir aqui no início aqui do edital, ele fala o dia que foi aberto o concurso, né? Não fala? Aqui não fala. Bom, tudo bem. Vou aqui para o final do edital. Aqui no final do edital você tem tem as vagas e tal, mas não é isso que eu estou procurando. Isso aqui, ó, o calendário. O calendário começa aqui, né? Então, o calendário, esse aqui é o calendário do processo seletivo. O período de inscrição começou dia 13 de 10 de 2014. A parte de isenção, ó, da taxa de inscrição, isenção da taxa de inscrição e sistema de cotas. Ele foi só até dia 20, ou seja, de 13 a 20, só foram 7 dias para você pegar todas as documentações e mandar. Então é pouco tempo, então é bom você dar uma olhada nas documentações com uma certa antecedência. Aqui na parte do edital, vou mostrar rapidamente, mas depois seria bom você olhar o edital com calma, acessar esse site aqui e olhar o edital. A parte de documentação é essa aqui, ó. Documentações comprobatórias e tal, para isenção de taxa de inscrição, item 4.4, né, no edital de 2014-2015. Aí você tem aqui todas as informações. Essas documentações todas você tem que levantar para poder enviar para a FATEC em 7 dias. Então é complicado esse negócio de você conseguir as documentações, mas é importante. Se você tá nessas duas condições aqui, ó, renda mensal de 1.017 reais e cursou integralmente o ensino fundamental em escola pública, vale a pena, apesar de ser difícil. Segue aqui mais algumas considerações em relação à parte de cotas. Para você ter uma ideia da dificuldade de conseguir a cota, menos de 5% dos solicitantes conseguem ter a solicitação de cota deferida, ou seja, conseguem realmente participar do concurso por cota. Ou seja, muito pouca gente consegue. E por que eu acho que isso acontece? É justamente por causa desse prazo muito apertado. Então é muito importante você ler o edital do ano passado, já providenciar as documentações que são possíveis e ficar de olho. Assim que abrir o edital, você já manda a solicitação o mais rápido possível. Porque se passar do prazo, mesmo que você mande todas as documentações, eles não aceitam. Então, em números, né, esse 5% aqui corresponde a apenas 50 candidatos, em média, conseguem fazer o concurso pelas cotas. E aí, com isso, acaba sobrando muita vaga. Inclusive, vou até mostrar aqui. Aqui, ó, nesse documento aqui, tem a relação de candidato-vaga. Aí aqui tem vários cursos e tal, né, com competência externa e tal, fundamental. Mas enfim, o integrado é esse aqui. Aqui, nessa coluna aqui, nós temos quem não está participando por cota. Aqui a quantidade de vagas, né? Aqui a quantidade de candidatos e a relação quantidade de candidato-vaga. Aqui é quem não conseguiu cota. Aqui são as reservas de cota. Essa aqui é RP, aqui quer dizer rede pública. Aí você vê aqui, ó, por exemplo, nesse curso aqui, enfermagem do trabalho. Tinham 6 vagas reservadas para cotas e nenhum inscrito. A maioria tá assim, ó, nenhum inscrito. Às vezes entra um ou outro, mas a quantidade de pessoas que ocupam as cotas é muito baixa. Aqui é rede pública, aqui é negros, pardos e índios, quase nenhum. Aqui é portador de deficiência, quase nenhum também. E aqui é de autismo, né? Também quase ninguém. Então dá para ver por aqui que o sistema de cotas é muito pouco utilizado na FATEC. Então se você consegue comprovar a documentação e participar do processo seletivo
pelo sistema de cotas, você está num outro concurso praticamente. Então vamos continuar aqui. Então, e como eu falei anteriormente, eu acredito que poucos conseguem entrar por cota porque o tempo é muito pouco e é uma exigência muito rígida da documentação. Então você precisa se antecipar. Quem consegue concorrer por cota, né, tem muito mais facilidade para entrar. Conforme eu falei ali, né, você concorre numa reserva que não tem quase ninguém. Normalmente sobra, tem muito mais vaga do que candidato. Então espero que esse vídeo aí te ajude a participar do sistema de cotas e faça mudar essas estatísticas aí da FATEC, porque acaba sendo um desperdício, né? Existe um sistema de cotas que é pouco usado. E você praticamente, se você conseguir o deferimento para participar no processo de cota, basta você não ser eliminado do concurso que você vai entrar, ou seja, você não é só não zerar as provas de português e matemática, que é o próximo tópico. E também tem outra coisa, assim, eu vou falar assim de umas metas de estudos, não vale para cota, tá? Essas metas de estudos que eu vou falar daqui a pouco é só para o processo sem cota. Para cota, praticamente não tem meta de acertos. A única meta que você tem que ter é não zerar as provas. Então é muito importante se concentrar em conseguir a documentação para participar do processo de cota. Isso muda completamente o concurso para você. Beleza, vamos para o próximo tópico. A prova. A prova ela é constituída de 48 questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha, né? E sendo que elas são divididas em 24 de português e 24 de matemática. Quem conhece aqui o canal sabe que eu foco em matemática, não em português. Então, no canal aqui tem algumas questões da FATEC resolvidas e tal, que podem ajudar aqui a vocês estudarem para a matemática. Mas o ideal é você estudar para português e matemática. Como eu acabei de falar, não pode zerar em nenhuma das duas disciplinas. Não adianta você tirar 24 em português e 0 em matemática. Se acontecer isso, você está fora do concurso. Assim como ao contrário, não adianta você tirar 24 em matemática e 0 em português, você está fora do concurso. É melhor tirar, por exemplo, 10 em português, 10 em matemática, e você ainda tem alguma chance. Ou 15 em português, 15 em matemática, você tem mais chance ainda. Beleza? Se acontecer isso, né, se você zerar em uma delas, você será eliminado do concurso, ou seja, não tem chance nenhuma de entrar. Seu nome é totalmente riscado do concurso. Zerou, já era. Zerou qualquer uma das duas, não é zerar as duas. Zerou ou português ou matemática, está fora. Por isso é bom equilibrar os estudos. Agora, assim, antes de entrar aqui na meta de acerto, eu só queria mostrar a prova aqui rapidamente. Vou fechar essa aba aqui. Vou para cá, aqui eu coloquei alguns links para as provas, né? Naquele meu site lá, que eu vou colocar o comentário daqui a pouco. Então vou acessar aqui um deles, que isso aqui é a prova do ano passado, né? Aqui fala ensino médio, tal, formação geral, tal. Aqui o que importa aqui é o integrado, né? Que é a mesma prova para concomitância interna e externa. Enfim, aqui a prova, vou mostrar rapidamente a prova, né? Cartão de resposta e tal, e aqui a prova de português, né? Algumas questões, tem um texto, você tem que ler e tal. São 5 opções para você marcar. E aí você vai tendo várias questões. Essa aqui é a última questão de português, que é a 24. A partir da 25 é matemática, dá para ver aqui, né? E aí você pode acessar essa prova aqui e ir fazendo e treinando para a sua prova da FATEC. Tem aqui todas as orientações. E também aqui, ó, no próprio site tem o gabarito. Aí você pode fazer e conferir se você quanto que você está acertando de cada prova. O que você tem, eles colocam todos os gabaritos juntos, né? Então você tem que saber qual que você tem que verificar. Você tem que verificar o que está escrito integrada, que é esse aqui, a primeira prova, no caso de 2015. Na dúvida, procura por integrada. Beleza? Aí você consegue ver quantos acertos você fez. Já está dividido, português e matemática. Então você tem que treinar a prova aí para poder você se medir, ver como é que tá o seu nível de conformidade com a FATEC. Também tem outra questão.
Quer dizer, outro ponto a ser observado em relação à prova. É importante você fazer as provas da FATEC por causa da linguagem da pergunta. Por exemplo, você pega uma questão de matemática, você vê aqui, às vezes você pode não entender, não fazer a questão porque você não entendeu o enunciado. Conforme você vai fazendo as provas, você vai se acostumando com o tipo de pergunta e já vai sabendo o que está sendo pedido. Que às vezes a questão às vezes é fácil e você acha que é mais difícil porque você não está acostumado com o enunciado da questão. Então, beleza. Qual é a meta de acertos? A meta de acertos, ela, na verdade, a nota de corte, né, varia muito de curso para curso e de escola para escola. Por exemplo, tem cursos que tem várias escolas, só que na hora que você faz a inscrição, você já tem que escolher. Eu quero fazer, por exemplo, edificações para Nova Iguaçu. Depois que você se inscreveu, você não pode mudar mais. Você escolhe um curso em uma escola e você vai concorrer para aquele curso porque ela é a escola independente de todos os outros. Então, e a nota de corte depende dessa escolha, do curso e da escola. Porque, por exemplo, tem cursos que em uma escola a nota de corte é uma, em outra escola é outra. A gente vai ver isso logo após. Mas é muito importante saber isso, que você escolhe um curso e escola e você vai concorrer só para aquele curso e escola. E a nota de corte vai depender disso. Em média, a nota de corte é 28. Ou seja, você tem que fazer 28 acertos. De preferência, 14 em cada prova, né? Português e matemática. Mas não é obrigatório, você poderia fazer 28 assim. Acerta 24 em matemática e 4 em português. Ou ao contrário também, tanto faz. Dá no mesmo. 28 a 28. Essa é a média de acertos. Só que como tem muitos cursos e muitas escolas com notas bem diferentes, essa média aqui ela vai ser alta para alguns cursos e vai ser baixa para outros. Por isso eu fiz uma outra recomendação aqui, que você deve procurar acertar 31 questões. Porque com isso você teria como entrar, teoricamente, né, usando as notas de 2015, em praticamente todos os cursos, com algumas poucas exceções. É claro que isso daí é uma recomendação, né? Eu tentei colocar aqui os valores mais reais possíveis, porque poderia falar assim, você tem que acertar 40 e você vai entrar em qualquer um. Mas se você estiver acertando 20, você pode até desistir da FATEC e você pode estar escolhendo um curso em que a nota de corte é menos de 20. Então, depende muito, tá? Mas em média, estude para acertar o máximo possível. De preferência com essa meta, 31. Eu vou colocar alguns detalhes a mais que vai ajudar você a tomar a sua decisão de qual curso, onde você vai fazer, baseado nas suas experiências de resolução de prova. É muito importante você fazer as provas anteriores para poder você ter uma ideia de quanto está sendo a sua média. E aí você pode decidir, por exemplo, em mudar de curso ou mudar de escola. Tipo, em vez de você fazer a prova uma escola mais perto da sua casa, você faz um pouco mais distante, mas você sabe que suas chances de passar são maiores. Beleza. Algumas exceções que 31 não seria suficiente, tá? Então, exceções. Curso de edificações. A meta de acerto tem que ser 38. É uma meta, né? Ele fica variando entre 38 e 35 e tal em geral. O curso de edificações é o que tem maior nota de corte. Ou seja, é o mais difícil, né? Você tem que estudar mais para conseguir entrar. Então, se você quer edificações, você tem que estudar muito. Tem que ter essa meta aí, 38, 40 e correr atrás mesmo. Se você não está conseguindo, se você faz uma média de 25 acertos, ou você estuda muito ou você troca de curso, porque com 25 não consegue entrar para edificações não, na FATEC. Ok? Beleza. A outra exceção. Alguns cursos eu recomendo você ter 35 acertos, que são os cursos de publicidade e produção de áudio e vídeo. Esses cursos só tem em uma das escolas. E a nota de corte está em torno de 33, 32. Por isso, faça uma meta de 35 se você quer um desses aqui. Você vê que os cursos da FATEC são bem variados, né? Edificações, publicidade, produção de áudio e de vídeo. Então, esses cursos aqui eu estou chamando a atenção porque essa recomendação de 31 não serviria para esses cursos aqui, ok? E por fim, eu queria chamar a atenção também para o campus de Nova Iguaçu,
Na verdade, em 2015, né, no último concurso, 2014 2015, até que foi menor a nota, mas em 2013 para 2014, a meta que você deveria ter era 33. Como essas notas variam de ano para ano, eu resolvi manter aqui essa recomendação em relação aos cursos de Nova Iguaçu, que eles, em média de escola, é a escola que tem notas mais altas, apesar de que Niterói também tem. Mas enfim, né, Nova Iguaçu e Niterói é bom você prestar atenção. Beleza. Agora eu vou colocar aqui as notas de corte de alguns cursos. Essas aqui são as notas de corte mais altas de 2015. De cima para baixo. Aqui, ó, explicar rapidamente. Aqui tá ordenado por aqui, ó, pela menor nota. Essa coluna aqui, nota de classificação, tá? É assim, tipo, a primeira classificação, a menor nota foi 38 em edificações. Por isso que eu recomendei que você acertasse 38. Mas depois tiveram algumas reclassificações e a menor nota em todas as reclassificações em edificações no Ferreira Viana, que fica no Maracanã, foi 36. Mas você vê que a nota é muito alta, ó, e edificações não só no Ferreira Viana foi 38, 36, mas em Nova Iguaçu também, ou seja, não é a escola, é o curso de edificações que tem uma nota muito alta. Aqui, no caso 38, 38 foi a nota de classificação e 36, 35 foi a menor nota das reclassificações. Ou seja, tem que ficar esperando o pessoal desistir para conseguir entrar. Então é melhor 38 que você já entra de cara, né? Mas se você não conseguir, você vê que essas notas aqui são notas possíveis de entrar também. E aí, pulando publicidade, você vê que em Niterói também a nota de corte foi 33, 32. Então você vê que o curso de edificações, por isso que eu marquei aqui, ele é um curso muito concorrido. E também marquei aqui publicidade e produção de áudio e vídeo, né, como eu já tinha falado, que são cursos que só tem em São Cristóvão. Então se você quer, você só tem essa opção. E a nota também está alta, ó, 35, 33, 35, 32. Então esses cursos são os cursos que eu queria chamar a atenção, porque aquela recomendação de 31 acertos não valem para esses. Eu coloquei também aqui os outros cursos que são 31 a menor nota da reclassificação, ou seja, a nota de classificação com 31 nem dá para entrar nesses cursos aqui. Mas na reclassificação com 31 consegue entrar. Só que está muito no limite, então eu coloquei aqui para, se você estiver pensando em fazer algum desses cursos aqui, você talvez tenha que aumentar um pouquinho a sua meta aí, tá? Botar uns 35 e tal. Mas você sabe que com 31 conseguiria entrar. Que são administração em Nova Iguaçu, análises clínicas, né, no Oscar Tenório, né, que fica em Marechal Hermes, eletrônica em Niterói, né, que é o Henrique Lage, informática em Marechal Hermes, né, que é a Escola Técnica Oscar Tenório, e química, que só tem em Santa Cruz. Química que eu marquei de azul porque química só tem em Santa Cruz. A nota de corte, assim, é relativamente alta, mas não é das mais altas, né? É 34 na classificação e 31 nas reclassificações. Mas só tem em Santa Cruz, na FATEC, então não tem outra opção. Esses outros cursos aqui eu marquei porque tem outras escolas que eles têm notas de corte bem variadas, inclusive eles estão na lista também dos cursos de menor nota de corte em outras escolas. Administração, análises clínicas, eletrônica e informática. Nós vamos ver isso agora, para destacar que a nota de corte não depende só do curso, depende do casal, né, da combinação curso e escola. Vou mostrar aqui agora as menores notas de corte, tá em ordem crescente, né, assim, tipo da menor para maior. Informática era um dos cursos que estava com menor nota de reclassificação como 31. Só que aqui na escola de Volta Redonda, a menor nota de classificação foi 6 e a da classificação, na primeira chamada, foi 17. Então você vê que o curso, a nota variou completamente, o mesmo curso. O que mudou foi a localidade. Eu até destaquei aqui Volta Redonda. Volta Redonda tem a FATEC de Volta Redonda tem notas bem mais baixas. E como com esse negócio de internet você acaba ficando meio perdido na questão de espaço, né? Pode ser que pessoas de Volta Redonda estejam olhando. Então isso daqui até serve para tranquilizar para vocês que a nota de corte em Volta Redonda é bem mais baixa. Não é
31. Se você tiver fazendo 20 acertos, já tá bem para entrar na FATEC de Volta Redonda, beleza? Então tá. Assim como o Duque de Caxias também. É uma FATEC que anota, ó. Aqui tem Duque de Caxias, aqui tem Duque de Caxias. 17, 11, 21 e 11. Ou seja, 20 também está numa média boa para entrar em Duque de Caxias. Administração. Administração é um outro curso que numa outra FATEC a nota de corte estava em 31. Aqui novamente temos Volta Redonda. Ou seja, a gente vê a variação da nota baseada na escola, não no curso. Aqui tem outras aqui, né? Eu botei aqui as que estavam em torno abaixo de 20. Esses são os cursos que tem mais facilidade de você entrar. Então, se você estiver tentando, por exemplo, você é de Nova Iguaçu, está tentando lá fazer, mas só está conseguindo acertar 22. Talvez seja melhor você de repente optar por um curso tipo telecomunicações em Quintino, né? Que não é tão longe, você pode pegar o trem, mecânica em Quintino, ou algum desses cursos em Duque de Caxias que é mais próximo. Ou seja, tem algumas opções. O que eu queria ressaltar aqui é que você tem que ter a sua meta, mas você tem que ser realista. Você tem que ver quanto que você consegue acertar para na hora de fazer a inscrição você fazer algo que seja possível, né? E não desperdiçar a sua prova. Mas quanto mais você estudar, vai aumentar as suas possibilidades. Você vai poder ter mais conforto durante o seu ensino médio, né? Por exemplo, você mora em Nova Iguaçu e vai estudar no Maracanã, você vai ter que pegar o trem todo dia para ir e voltar. É melhor você se matar de estudar agora e conseguir entrar em Nova Iguaçu, que você está muito mais tranquilo, né? Então, beleza. Agora, eu estou listando aqui todos os cursos e as suas notas de corte. Aqui está organizado pelo curso, tá? Então, aqui você vê aqui, ó, administração. Todos isso aqui são administração, aqui tem todas as notas de corte de administração, né? Tanto da classificação quanto da reclassificação. Nós vemos aqui que fora do Rio de Janeiro a nota de corte é bem mais baixa, né? Tá em torno abaixo de 20, né? Aqui na classificação foi aqui na verdade tá em 22, né? Tá abaixo de 25, digamos assim. Fora da capital tá abaixo de 25. Na capital varia de 25 a 33, né? E aí você pode escolher, né? Fazer aquela escolha. Por exemplo, você é de Nova Iguaçu, a nota de administração foi 33, 31. Se você está fazendo 25, 27, né? Se você está fazendo 27, você poderia escolher entre Santa Cruz, Vigário Geral, São Cristóvão e Praça da Bandeira. Né? Assim, tipo, você ir para São Cristóvão, Praça da Bandeira é ruim? Pegar o trem todo dia? Mas é melhor do que não entrar na FATEC, né? Então, beleza. Aí tem todos aqui, né? Enquanto eu vou falando aqui, você vai vendo, procurando seu curso, né? Administração, agenciamento de viagem, análises clínicas, construção naval, contabilidade, dança. Vai procurando seu curso aí, e aí vai vendo a sua nota de corte real, né? Aí aqui temos edificação, né? Edificação, como eu falei, muito concorrido, né? Nota de corte variando acima de 31. A não ser em Saquarema, né? Que é 27, 28. Mas mesmo, né? Conforme a gente viu no anterior, a nota de corte, ela fora do Rio acaba baixando mesmo. Mas mesmo em Saquarema não é baixa. Para edificações. A eletromecânica, né, as variações aqui é um curso bem regular entre 30 e 25. Eletrônica tem acima de 30, mas também tem abaixo de 25, né, dentro do Rio. Então aqui, essa aqui é um bom exemplo. Por exemplo, você está fazendo 25. Você mora em Nova Iguaçu, está fazendo 25. Você vai se inscrever para Nova Iguaçu ou você vai se inscrever para Quintino ou Marechal Hermes, né? No caso República e Visconde de Mauá. Assim, o trem te leva tanto para cá quanto para cá, então você tem escolhas, né? Ou por exemplo, você está em Niterói, para você fazer para Quintino ou Marechal Hermes é mais complicado, mas por exemplo, você mora em Niterói, você pode optar pelo Maracanã, que normalmente tem ônibus de Niterói para ali para imediação do Maracanã, o ERJ e tal, não é tão ruim, então é uma opção. Então você vai vendo aí, vai escolhendo seus cursos, né? Eletrônica, eletrotécnica. Aqui temos enfermagem, né? Continuando. E aí você vai procurando seu curso, né? Não vou ler todos aqui porque não faz sentido, né? Você vai procurando, dá um pause no vídeo. Aí vai procurando qual é o seu curso e para ter uma ideia da sua nota de corte.
Qualquer dúvida você pode colocar um comentário aí, né? Poxa, eu só tô conseguindo tal, o que você acha? Devo ir pra cá ou pra lá? Eu posso te ajudar aí com algumas recomendações. Mas enfim, aí estão aí as notas de corte de cada curso e cada escola, para vocês conseguirem ver bem nitidamente essa variação que existe, tanto do curso quanto da escola. Beleza? Então vamos para o próximo item. Como estudar? Você tem que estudar de forma tradicional, né, as matérias especificamente, mas você deve estudar também as provas. Nisso eu volto aqui. Essa é a parte principal que tem nesse documento aqui que eu fiz, que tem as notas, as provas anteriores bem já no macete, né? Você clica aqui e já abre as várias provas anteriores. Aqui eu tinha mostrado 5 provas anteriores, né? 2015, 2014, 2012, 2011, 2010. Eu não tenho o link da prova de 2013. Mas com 5 provas você já consegue treinar bastante. O ideal, eu recomendaria que você tem que chegar à seguinte meta urgente. Você pega um sábado, cada sábado você faz uma prova dessa. E vai anotando suas médias. E aí você compara lá com as notas de corte do curso que você quer fazer. E aí você tem que tentar chegar lá na nota de corte do ano passado. De preferência a nota da classificação, porque você tem uma margem para, se você não se der tão bem assim na prova real, você tem uma margem para assim, tipo, errar uma questão ou outra e tal. Aí você baixa todas essas provas aqui, só clicar no link, você vai para a prova. E se, no caso, como eu falei, nesse canal é mais voltado para matemática, não para português. Se tiver uma questão dessas aqui, que você tiver em dúvida, já fez e tal, não conseguiu entender, você pode postar aqui no canal que eu dou uma olhada para a gente resolver e tentar ajudar aí vocês nos estudos, beleza? Então tá, voltando aqui pro vídeo, quer dizer, para a apresentação. Tem os vídeos no YouTube aqui do canal, né, para matemática. Você pode olhar eles para tentar entender o raciocínio que eu desenvolvi de algumas questões, né? Eu tenho uma playlist aqui das questões da FATEC de 2014, que eu ainda estou colocando mais questões aí. Mas conforme vocês forem resolvendo as questões das provas anteriores, vocês podem colocar comentários que eu dou uma olhada e resolvo a questão para vocês. Enquanto isso eu vou resolvendo na sequência. Então, inclusive colocar o link aqui para vocês clicarem direto para ir para a playlist com as questões da FATEC, beleza? Além disso, você pode estudar as playlists das matérias. Por exemplo, algumas matérias, inclusive é playlist porque eu reuni questões de outros concursos, tá? Que são, por exemplo, geometria. Vou colocar o link em cada uma, tá? Trigonometria, exponenciação, números primos, fatoração, porcentagem, função de primeiro grau, sistemas, proporções e regras de 3, conversão de unidades. Eu vou colocar o link para cada um desses temas aqui das playlists que já existem. Pode ser que tenha outros temas que eu ainda não elenquei aqui, então não se restringam a isso aqui. Mas, enfim, né? Qualquer questão que vocês verem que não existe numa dessas playlists, podem me falar que eu dou uma olhada. E análise combinatória, inclusive essa daqui foi uma das últimas que eu coloquei. Esses são alguns dos tópicos que você deve procurar estudar. E nessas playlists aí que eu já fiz, você tem questões não só da FATEC, mas de outras escolas, que às vezes são até mais difíceis, e é bom para você treinar o seu conhecimento nessa matéria. Por exemplo, se você tem dificuldade em uma dessas matérias, eu recomendo mais ainda que você veja esses playlists, para poder você tentar ir absorvendo essa matéria, inclusive olhando várias questões da mesma matéria. É uma coisa legal para fazer também. Beleza? E com isso, nós terminamos aqui o vídeo. Acho que a gente abordou todos os temas. Só queria fazer algumas outras considerações finais, né? Orientações finais, que é mais ou menos um resumo do que a gente já falou no vídeo todo. Primeiramente, prepare-se antes do edital ser publicado. Por quê?
você deve providenciar as documentações para isenção com antecedência, porque tem muito pouco tempo para providenciar quando sai o edital. Então você já sai na frente para a questão de cotas. Você deve verificar o seu desempenho em provas anteriores para saber qual é a média que você está tendo fazendo as provas. Aquele esquema do sábado. Você pega um sábado para fazer. Cada sábado você faz uma prova de cada ano. E acabou, fez as 5 provas, você volta. A tendência é você melhorar. E assim, quando você for fazer a inscrição da FATEC, você já vai saber. Poxa, estou acertando em média 30. O curso que eu quero dá para entrar com 30 acertos? Aí você vai, pô, dá, beleza. Não vou fazer inscrição. Não dá. Então, pô, eu tenho esse curso em algum outro lugar aqui que dá de repente para ir de trem, então eu vou mudar, em vez de fazer para onde eu moro, eu faço para um lugar um pouco mais distante, mas que eu tenho chance de entrar real. E isso daí, né, é isso aí que eu tô falando. Escolha o curso de forma consciente, né, baseado nas suas notas, no seu desempenho em resolução de provas anteriores, beleza? Isso daí, fora a cota, é a dica principal aí, você ter a noção de quanto que você consegue tirar e se inscrever no curso certo, na escola certa. Estabeleça sua meta para a prova e estude, por exemplo. De preferência antes de sair a inscrição, né? Por exemplo, você quer fazer edificações. Tu começa a estudar, fala, pô, tô tirando 25. Não, tem que estudar mais para chegar em 38. Aí vai fazendo, aí começa. Chega a 30, chega a 35, aí chega a 40. Aí beleza, aí tu tá ok. Mas você tem que ter uma meta, estudar muito. Claro, né? Também tem aqueles cursos com nota de corte menor. Sua meta for 20, por exemplo, tem curso lá com 20 dá para passar. Sua meta é 20, entendeu? Estude para alcançar a sua meta. Mas não se limite na sua meta. Se você puder estudar para ter um desempenho melhor, é bom, porque o concurso é só o início do ensino médio, da sua formação técnica. Dentro da escola você vai ser muito mais exigido. Então é bom. O próprio concurso é um preparatório para você conseguir se virar dentro da escola depois. Foque nos estudos, né? Deixe esses negócios de outras distrações, né? Tipo joguinho, futebol, fim de semana. Tem que focar no estudo. Se você quer passar mesmo, tem que focar mesmo. E faça outros concursos, porque você vai ter outras chances de entrar em outros cursos e vai treinar outras provas. Faça vários concursos para ensino médio integrado com ensino técnico. Por exemplo, Pedro II, né, tem cursos técnicos no Pedro II, também tem apenas o segundo grau, tem o Cefet, né, todo mundo conhece, inclusive é uma opção para edificações, e FRJ, né, que tem curso de Química, Meio Ambiente, e tem outros também, né, por exemplo, da Fiocruz. Eu vou falar alguns outros, né, que não estão colocados aí. Esses aí são os que eu tenho em playlist com algumas questões, mas os outros são, por exemplo, da Fiocruz, tem o do CAP da Rural, o CAP da UFRJ, tem o Colégio Militar, tem alguns outros aí que você pode procurar e se inscrever, né? Então faça o máximo de concursos possível, porque você, já que você já vai estar estudando para um, você vai estudar para outros. E para o pessoal de cota, a FATEC é a pior delas para conseguir uma vaga em cota. Os outros, a exigência de documentação é muito mais tranquila. Então, também tem essa dica. Mais fácil, procure aí na internet, faça esses outros concursos. Você já está estudando para um mesmo, então estuda logo para todos. Nas próprias playlists que eu falei lá no slide anterior, você vai ver as questões, você já pode dar uma olhada nas questões por ali, ter uma ideia, uma comparação entre um e outro. Beleza. Com isso estamos finalizando aqui o canal não, finalizando o vídeo. Se você gostou, dá um like aí pra gente, inscreva-se nos nossos canais, assistam os playlists, siga-nos no Twitter, né? Nesse Twitter aqui, esse aqui é o endereço do Twitter, tem aquele link lá para aquele documento com o resumo aí dos links da FATEC. E para finalizar, vou deixar um versículo aqui de Abacuque. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Para a sua reflexão. Então, pessoal, é isso aí e até a próxima. Abraços.